bem-vindos ao Saúde Você, segunda-feira, 11 horas da manhã, dia de começar a semana e com esse sorriso. Afinal de contas, o sorriso é o cartão de visita e é com o sorriso que você comemora os melhores momentos da vida. Por isso, hoje eu entrevisto o meu dentista, Doutor Navarro. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Duda? Gostou da abertura? Nossa, com um sorriso desse não tem como achar ruim, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde Você aqui na TV Caras. Obrigado por ter chamado. Quero te agradecer pelo convite. também por esse sorriso. Dá um close, Rodrigo. Dá um close no sorriso. E aproveitando que muita gente me perguntou nas redes sociais sobre as lentes de contato, sobre implante, trouxe meu dentista aqui para falar com vocês. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre lentes de contato dental, sobre implantes. E eu tenho perguntas aqui do telespectador. Então vamos lá. Já tenho implantes dentários, posso colocar lentes? Então, essa também é uma pergunta que eu recebo também dos pacientes e até mesmo no consultório, né? O paciente, quando chega no consultório e ele tem implante, mas ele não quer que fique aparecendo, ou às vezes uma linha cinza no sorriso, ou o dente mais acinzentado, ou aquele aspecto que está metalizado, né? E aí a gente hoje consegue deixar um acabamento, assim, uma estética para o implante igual de quem tem lente de contato. Inclusive, tem casos onde o paciente às vezes tem dente que é implante, tem dente que é dente natural, e aí a gente consegue deixar todos com o mesmo padrão, colocar lente na onde ele tem um implante e colocar dente no dente natural também. Então pode colocar a lente sobre o implante para ficar igual todos os dentes iguais, vamos dizer assim, né? Porque pode ter uma diferençazinha de tonalidade e a pessoa quer deixar. Exatamente. E aí isso a gente percebia muito, né, em casos antigos, que não tinha essa estética que tem hoje, né? Então, tem um dente que fica com cores diferentes, né? Às vezes o sorriso da pessoa tem cores diferentes. Um dente mais acinzentado, um dente mais branco, um dente mais amarelado. E aí, hoje com esse recurso que a gente consegue, então deixar todos com o mesmo padrão de cor, todos com a mesma naturalidade, tamanho, textura, cor. Então fica perfeito o sorriso hoje, pode ser lente de contato para quem tem implante também. Essa aqui é a resposta para a pergunta da pessoa. Agora, como saber se eu preciso de implante dentário? Parece que é uma pergunta meio assim, né, sem sentido, né? Só que assim, às vezes a pessoa perdeu o dente e você acredita que eu já vi pessoas falando no consultório que não sabia que podia repor aquele dente que ela perdeu? Nossa. Então a pessoa perdeu um dente, ela pode repor um dente ou mais que ela perdeu com os implantes dentários. O implante ele vai funcionar como uma raiz. Então onde a pessoa perdeu o dente, a gente coloca ali um implante e aí aquele implante vai virar aquela raiz que a pessoa perdeu e ali a gente coloca o dente de volta que a pessoa perdeu. É que as pessoas confundem, o implante na verdade é o pino, né? É. O dente sobre o implante, que na verdade é sobre o implante que é a raiz. Então as pessoas acham que o implante é o dente, Exatamente. somente o dente, né? É isso aí. E também às vezes a pessoa fala, mas eu perdi um dente só, acho que não dá para colocar. Ou às vezes a pessoa usa uma prótese, uma dentadura e não sabe que pode repor os dentes dela, né? E pode devolver a mastigação, a estética, a fonética, toda essa parte, a autoestima, né? Funcional, né? Exatamente. Não é só sorriso bonito, mas é saúde também. E aí os implantes eles podem substituir o dente que a pessoa perdeu. Pode ser unitário para um dente, né? Ou pode ser múltiplos. Às vezes a pessoa perdeu 2, 3 dentes também. Não sei se vai aparecer fotos, mas eu tenho casos onde a pessoa tem 3, 4 implantes, tem coroas, tem porcelana e tem dente natural. Existe implante de porcelana? Então, existe um material hoje que ele é uma zircônia, que ele tem o formato de um parafuso e ele é aplicado no lugar do implante de titânio, que é o parafuso de metal. Olha, então já é algo mais revolucionário. Já é mais revolucionário, ele parece como se fosse um vidro, né? Nossa. Sabe a faca de cerâmica que Sim. a gente vê? Então, é um implante que é algum material cerâmico assim, e ele também pode ser implantado no osso. Agora tem uma pergunta que é o seguinte, as pessoas falam, nossa, você colocou lente de contato, seus dentes ficaram lindos. Então eu não preciso usar aparelho para colocar lentes? Eu já sei a resposta, porque meu marido também é paciente do Dr. Navarro, mas conta para as pessoas, doutor. Então, porque sempre eu recebo também, né, pessoas que às vezes, eu não quero usar aparelho, eu quero colocar lente direto. Quer corrigir assim, né? Então, assim, além de ter a parte estética, que as lentes de contato vão devolver isso para o paciente, também a gente tem que pensar
na função, na mastigação, né, no contato de um dente com o outro. E muitas vezes, quando a pessoa precisa de aparelho, é porque ela não tem uma mordida legal. Então, a gente primeiro tem que corrigir a mordida para depois colocar a lente de contato. E muitas vezes, por exemplo, o paciente tem o dente muito torto ou muito desalinhado. Então, se eu tiver que colocar uma lente ali, às vezes eu tenho que desgastar muito o dente do paciente. E hoje você viu, né? O recurso que a gente tem de lente de contato hoje, quase não é feito o desgaste no dente do paciente. Nossa, gente, é maravilhoso. Ele removeu a minha lente em segundos. Então, se você não está feliz com o seu sorriso, né, doutor, que já colocou lente, não está feliz, ou trincou, aconteceu qualquer coisa, quer fazer uma mudança no seu sorriso, por exemplo, lá no consultório nós removemos, gente, e assim, segundos as lentes saem sem danificar nada os dentes. Eu fiquei impressionada, porque eu já queria fazer essa substituição das minhas lentes, mas tem dentista que falava, não, lente não pode tirar. E aí o doutor Navarro vai e me tira a lente em 15 segundos. Então eu achei isso sensacional para quem não está feliz, né? E também nesse sentido de preservar o esmalte, o dente do paciente, né? Então assim, a pessoa tem o dente torto, vamos colocar o aparelho, vai demorar um pouquinho mais de tempo para ela colocar as lentes, mas no final ela vai ter muito mais qualidade, né? Final. Porque eu só vou fazer, nesse caso, pequenos ajustes no dente do paciente para a lente encaixar perfeitamente. Então a gente ganha muito, o paciente ganha muito, tem o dente preservado e tem depois a lente do sonho dele, do jeito que ele desejou sempre, né? Com muito mais critério assim de preservação. Gente, eu posso garantir, olha, de todos os procedimentos que eu já fiz, o do meu sorriso é o que, assim, eu falo que mexe com a autoestima, porque você tem vontade de sorrir, você fala, fica bonito, você faz maquiagem, fica bonito, você acorda, você já acorda bonita. Porque os dentes, eu acho que ele é tudo, ele realmente é um cartão de visita. Agora, tem pessoas que, por exemplo, doutor, tem bruxismo. E aí, a pessoa que tem bruxismo, ela tem dúvida se ela pode colocar lente também, porque fica apertando, mordendo, e aí? Muitas vezes o paciente que tem bruxismo, ele tem algum desajuste na mordida dele. O bruxismo, ele é multifatorial, então várias coisas promovem o bruxismo. Então, jeito de dormir, respiração, hábitos que a pessoa tem, às vezes, de morder a ponta da caneta, a tampa da caneta, roer unha, são hábitos que acabam desencadeando o bruxismo. E aí, quando o dente já está desgastado, a gente tem que devolver a anatomia daquele dente de novo, devolver a estética também. Sim. E aí a gente vai indicar as lentes de contato. Muitas vezes o dente do paciente já está muito desgastado. E aí a gente vai só redesenhar o formato daquele dente para ele receber as lentes. Então, a pessoa que tem bruxismo pode sim colocar a lente de contato. É um processo com mais planejamento para a oclusão do paciente, né, por encaixe dos dentes. Depois ele vai ficar usando aquela placa para prevenir, né, que o dente quebre ou que a lente quebre. E aí também a gente vai fazer uns ajustes na mordida do paciente para ele ficar com a mordida super equilibrada e ter mais segurança na mastigação e na mordida. As lentes podem mudar de cor? Não mudam de cor. As lentes não mudam de cor. Então por que é muito legal? Porque às vezes a pessoa pensa em fazer clareamento, não consegue porque o dente é muito sensível. Sim. Ou o dente fica com muita sensibilidade, ou o dente nunca clareia no tom que a pessoa gostaria que o dente dela ficasse. E aí as lentes de contato têm esse super benefício. E hoje com essa técnica que a gente praticamente não desgasta o dente do paciente, a gente só faz ajustes, melhor ainda, porque a lente é uma película de porcelana que ela é cimentada no dente e aí ela nunca vai mudar de cor, então você vai ter o seu dente branquinho pro resto da vida. Bom, tem uma pergunta aqui para encerrar que eu sei que essa pergunta foi o doutor que colocou, tem a ver comigo. Paciente fóbico, doutor. Começa a dar risada, gente. Vocês não têm noção do trabalho que eu dei no consultório. Paciente fóbico. Como que faz, doutor, para colocar lente de contato? Dói, não dói? Então, pode pôr lente? Aí me fala, como é que foi o senhor que aí eu vou te essa entrevistar agora. Aqui. Aí o que você fez para você poder passar por esse processo
tendo toda a fobia que você tinha? Gente, assim, agora eu vou fazer um depoimento, então, né? É isso, né, doutor? Eu sou uma paciente, eu até brincava com o doutor, eu falava assim, eu não sou chata, eu sou fóbica, né? Porque eu sempre quis colocar lentes, eu já usava lente, mas eu queria fazer essa mudança no meu sorriso. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui colocar as lentes com o doutor, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu tenho pavor de dentista, eu sou fóbica, e eu sou daquelas fóbicas que sento na cadeira e eu começo a descer, eu travo, e ele falava assim pra mim, respira, eu fazia assim, eu não. Ele descruza as pernas, eu não, tudo era não. Mas eu acredito que a experiência do profissional que está te atendendo, ela conta muito de ter essa percepção. Então, o doutor Navarro, percebendo que eu sou paciente fóbica, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu preciso de você relaxada, eu preciso de você tranquila. Se você ficar na sua cabeça que vai doer, eu não vou conseguir fazer bem o meu trabalho. Então, ele anestesiava, conversava comigo, anestesiava, e aí ele falava, posso começar? Tava todo anestesiado e aí ia tranquilamente. Então eu já chego no consultório assim, eu quero anestesia. O principal ponto para paciente que tem fobia é comum, né? Homem, mulher, grande, pequeno, não importa. A pessoa que tem o medo de dentista, a gente tem que saber lidar com essa situação, né? E aí identificar qual que é o gatilho ali. Às vezes é antes da anestesia, às vezes é depois da anestesia, às vezes é durante o procedimento. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso mesmo, é deixar o paciente seguro, né, ali, que, por exemplo, se é medo de dor que ele tem, que ele não vai sentir dor, se é ele não sabe o que eu vou fazer, então explicar exatamente para ele o que eu vou fazer. Mas o senhor mexeu com um gatilho, eu acho que teve uma coisa que o senhor fez ali, e acredito que pela experiência, porque quem é fóbico, ele tá com medo de sentir dor, ele tem medo daquela situação. E aí, quando o senhor falou assim, olha, eu preciso que você fique tranquila, então eu vou te deixar tranquila, assim, eu trabalho tranquilo e você fica relaxada, não vai sentir dor, você mexeu exatamente com aquilo que me trazia medo. Então você conseguiu me dizer, não vai acontecer o que você tá imaginando. E aí exatamente. O senhor foi, cuidou, anestesiou. Então, porque, gente, e às vezes eu ficava até sem graça, porque eu falava, ele deve achar que eu sou muito chata. Mas não é, eu tenho muito medo. E aí, no final do tratamento, eu contei pra ele o que aconteceu comigo no consultório, quando eu era criança, e foi o que realmente me deixou com muito trauma. Mas eu posso garantir, gente, que assim, vale muito a pena, tá aqui, meu sorriso tá lindo, e é uma questão de você escolher o profissional certo mesmo, que vai fazer principalmente um excelente trabalho e te dar o sorriso que você tanto espera pra comemorar a vida, assim, ó. Sim, tem sedação também, tem outros recursos que a gente pode usar, né? O importante é isso, é deixar o paciente seguro e a gente planejar bem o que vai fazer. Ah, uma coisa que eu gostei muito também, até quero elogiar o senhor por isso, que eu achei muito diferente, é o escaneamento que o senhor fez, né? Então hoje as tecnologias são muito importantes, por isso que é bom procurar um profissional ideal, porque aquele escaneamento, você ter a oportunidade de ver os seus dentes, fazer o planejamento, o mockup, todo aquele passo eu acho que foi bem legal. Então isso também traz uma tranquilidade na hora de você mexer no sorriso, porque é muito sério, né? Parece que não, mas você colocar uma lente nos dentes... Imagina. É muito sério, você mexe com a identidade da pessoa. Então quando você se olhar, você tem que se olhar e falar, era isso! E eu saí de lá, gente, tô até agora. Que legal. Só sorrindo. Bacana, muito bom. Obrigada, doutor. Obrigada mais uma vez pelo carinho da entrevista. Acompanhe nas redes sociais, vocês estão vendo lá, eu estou postando direto, contando as minhas experiências com estética, falando aí das lentes de contato que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado e olha, como eu falei, sorriso é importantíssimo, mas ele tem que ser saudável. É isso aí. Obrigada, doutor. Obrigado você. E agora a gente continua falando de saúde com vocês. E agora nós vamos falar sobre harmonização facial. Nós continuamos falando de beleza. E quem não gosta de imaginar aquele rosto desenhado, bonito, harmônico? Mas para isso a gente tem que escolher muito bem o profissional. E hoje eu vou conversar com uma especialista em harmonização facial, doutora Priscila Martelli. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Lindíssima, né? Obrigada. Já dá para todo mundo ver. Linda. Tá linda. Obrigada pela sua presença. Prazer. Doutora, eu sei que você é especialista em harmonização facial e uma coisa que muito me chamou a atenção é sobre as diferentes técnicas de sedação para não sentir dor. Isso muito me interessa. Então, me explica um pouquinho sobre essa técnica. É um medo de todo mundo, né? De sentir dor. E tem pessoas que são ansiosas, né? Que por mais que não sintam tanta dor, elas têm muito medo e acabam não conseguindo fazer os procedimentos. Então, hoje existem as técnicas de sedação, né?
a mais viável para o nosso caso é a sedação consciente inalatória, que é um gás, o óxido nitroso, que o paciente fica inalando e aí a gente vai ficando relaxado, vai relaxando, relaxando, até chegar quase a dormir, não dorme, por isso que chama sedação consciente inalatória. Ah, é o gás, é um eu gás. já usei há muito tempo, Relaxa chamado bastante. de gás do riso, inclusive, Exatamente. popularmente falando, Gás né? do riso esse. E você usa no consultório? A gente usa, o paciente fica Olha. bem relaxado. Fica, eu E já aí usei. é possível fazer os procedimentos de uma forma mais tranquila, sem dor, sem ansiedade. E ainda assim usa anestesia, doutor? Sim, a gente usa também anestesia, além da Da sedação. sedação. Uhum. Quais são os principais tratamentos de rejuvenescimento estético? Hoje nós temos as terapias de indução de colágeno, aí entra os bioestimuladores, os fios de sustentação, as tecnologias como ultrassom microfocado, os lasers, né, diversos equipamentos para estímulo de colágeno, radiofrequência e também a toxina botulínica, que é uma excelente forma de você prevenir as rugas e as linhas de expressão, e também o ácido hialurônico, que é hoje o material mais seguro para a gente fazer um preenchimento facial. Bom, ela é especialista em harmonização facial, de nomes como Adriane Galisteu, Amanda Françoso, Luísa Tomé, Matheus Carriere. Agora eu quero saber o seguinte, quais são os procedimentos mais procurados na clínica? O procedimento mais procurado na clínica é a toxina botulínica. E Ainda é a Ainda toxina? é o procedimento estético mais realizado em todo o mundo. Mas a gente tenta mostrar para o paciente que não é só a toxina que vai fazer o rejuvenescimento da face. Conjunto de É um procedimentos. conjunto, exato. Os estímulos de colágeno, os preenchedores e também a toxina botulínica. Me fale um pouquinho sobre o ultrassom microfocado. É um equipamento que emite ondas ultrassônicas para todas as camadas da pele, exceto a epiderme. Então, por isso, é um tratamento muito aceito pelos pacientes, porque não deixa inchado, não deixa vermelho, não deixa roxo. Ele emite essas ondas para as camadas mais profundas da nossa pele. E ele gera pontos de coagulação. E através desses pontos de coagulação é que vai acontecer o estímulo de colágeno e, consequentemente, o controle da flacidez. Doutora, as pessoas falam muito em preenchimento hoje em dia, né? Inclusive é um dos tipos de procedimentos que são feitos em alguns casos como olheiras. Eu Sim. pesquisei, né? Sim. E aí fala-se do preenchimento. Mas quais são os riscos do preenchimento? Porque todo mundo fala a parte boa, né? Sim. Mas qual o risco? Quando o preenchimento é realizado com o ácido hialurônico, os riscos são infinitamente pequenos, porque o ácido hialurônico ele é encontrado na nossa pele, no nosso organismo, nas nossas articulações. Então, o risco de desenvolver uma alergia, uma rejeição é infinitamente pequeno comparado aos outros tipos de material, como o PMMA, que é aquele material definitivo. Nem se usa mais, né, doutora? Se usa. Usa o Ainda definitivo é usado, ainda? sim, ainda é usado. Mas é usado por escolha do paciente ou porque o profissional acaba utilizando? Existem profissionais que ainda usam esse material. Você indica? Não. Não, né? Não indico, não. Porque Não vale assim, a pena. você fazer um procedimento estético, a gente vai mudando a face, o corpo. Eu vou te fazer uma pergunta, inclusive, do colágeno. Sim. O rosto ele vai mudando com o passar dos anos. Então, Vai. se você faz algo definitivo, aquilo não vai servir para você daqui 2, 3 anos. Exatamente. Existe a lei da gravidade, né? Exatamente. Que faz com que todos os materiais, inclusive a nossa pele, né? Eles começam a ceder, começam a cair. E aproveitando e falando da pele, que assim, a partir dos 30 anos a gente já começa a parar de produzir o colágeno e a partir tendência... dos 25 anos, mais ou menos. olha só, já diminuiu a idade. É. Então, a tendência é entrar naquela fase do envelhecimento. Então, com 25 anos já começa a envelhecer, né? Já Que se começa. falam tanto de terceira idade, Sim. mas se começa muito mais cedo. Quais os tratamentos com colágeno que são mais utilizados hoje em dia? Existem as terapias de indução de colágeno, né? Os mais efetivos hoje, falo hoje porque amanhã já inventaram outra coisa mais Sim. efetiva, né? Hoje, os tratamentos mais efetivos são com os bioestimuladores injetáveis. E nós sabemos que quando a gente associa o ultrassom microfocado junto com os bioestimuladores injetáveis, a gente potencializa esse estímulo em até 7 vezes. Então, o ideal hoje é associar as duas tecnologias.
Agora a gente vai falar sobre lipoaspiração. Lipoaspiração é um tema que eu sempre falo com muito cuidado, porque a gente vê aí na mídia, quem acompanha notícias, vê a quantidade de problemas que pessoas já vieram a ter e até óbito por causa de lipoaspiração. É verdade. Aqui a gente vai falar da lipoaspiração de papada. Sim. Mas, ainda assim, por se tratar de uma lipoaspiração, eu gostaria de saber se ela pode ser feita em consultório. Sim, a gente normalmente quando a gente fala em lipoaspiração, a gente remete à lipoaspiração abdominal, né? Que é um procedimento muito mais arriscado, né? Na região abdominal a gente tem intestino, bexiga, então uma perfuração num órgão desse é muito grave, né? Já na papada, a gente não tem órgãos vitais aqui nessa região, então é um procedimento muito mais simples. E a quantidade de gordura dessa região também é infinitamente inferior ao abdômen. Então, nós realizamos uma técnica de analgesia local. Então, não precisa de anestesia local, não precisa de internação hospitalar. Então, isso favorece muito o procedimento e torna esse procedimento muito mais seguro do que uma lipoaspiração abdominal que é feita em consultório, sob anestesia geral e tudo mais. Agora, uma pessoa que faz a lipoaspiração na papada, ela perde realmente aquela gordura depois de quanto tempo? A gente pede um prazo de 3 meses para o organismo se recuperar daquela agressão, diminuir o edema, os hematomas, os eritemas. E depois do 3º mês já acontece uma regressão grande desse edema e daí já é possível observar os primeiros sinais. Mas o resultado final é observado com 6 meses. Mas a pessoa quando sai do consultório, porque assim, quando a gente faz a lipo, a gente percebe que a gente já sai, né, com menos gordura. Sim. Apesar de estar inchado, com edema e tudo mais, mas já dá para ter uma percepção logo de mudança? Já, na hora, já é possível ver que aquela gordurinha que as pessoas reclamam tanto, ela já some na hora. E que perfil de paciente tem indicação para esse procedimento, por exemplo? O paciente que tem aquele acúmulo de gordura nessa região do pescoço, né? Porque tem gente que não é obeso e tem. Exatamente. Tem mulheres magras, que vão para fazer a lipoaspiração de papada e não tem gordura. Na verdade, o que elas têm é a flacidez da pele, que começa a acumular aqui nessa região e a lipoaspiração, nesse caso, não é efetiva. Ela não é efetiva? Não é efetiva. Eu ia perguntar, porque se está cedendo a pele... Aí tem que tratar a flacidez da pele. Exatamente, tratar a flacidez. Aí a gente trata com essas terapias de indução de colágeno. Ultrassom, bioestimuladores injetáveis, radiofrequência, entre outras técnicas. A gente sabe que o Brasil é o país que é o consumidor da estética, né? E há muitos anos, vocês sabem que na cirurgia plástica, o Brasil passou os Estados Unidos nas cirurgias de mama. Então a gente sabe que é um país que consome muito a estética. Sim. E a harmonização facial hoje, e até me preocupa, e você está aqui como especialista para falar isso, das pessoas que acompanham muito rede social, né? Ficar vendo as coisas mirabolantes que acontecem nas redes sociais. Eu acho que você se assusta um pouco com algumas coisas que você vê, né? Sim, porque eu me assusto. Sim. Por ter conhecimento, por entrevistar, faz mais de 15 anos que eu trabalho na área da saúde. Eu falo, meu Deus, não acredito que postaram isso, aquilo. E as pessoas, elas compram com os olhos, então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer a filosofia de trabalho do profissional, que tem profissional que ele gosta de transformar a face, né? A pessoa vira outra pessoa. Sim. Então, a gente precisa conhecer a filosofia do profissional, se essa filosofia vai de encontro com as suas necessidades, com as suas vontades, para não se arrepender depois, com certeza. né? Saber principalmente dos resultados que esse profissional alcança, se são resultados efetivos, é muito importante. Bom, gente, não é só estética, a gente está falando de saúde e a sua saúde é o seu bem mais precioso. Então, aqui no Saúde Você, nós só conversamos com especialistas, pessoas que têm propriedade, responsabilidade e ética para falar sobre procedimentos. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Um beijo pro Rick, beijo para você, querido. E olha, sempre que tiver oportunidade, venha ao Saúde Você, porque a gente gosta de falar de estética, a gente gosta de falar de sorriso, a gente gosta de falar de qualidade de vida, a gente gosta de falar de saúde. Obrigada, Duda. É isso aí, gente. Obrigada. Até a semana que vem. Começamos a semana às 11 horas da manhã, segunda-feira, sempre falando de saúde com vocês.